Oi, meus alunos do nono ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam conseguindo entender o conteúdo dessas aulas, fazer todas as atividades e conseguir prosseguir com suas vidas, né? Entendendo todo este momento que estamos passando e conseguir também estar vivenciando muito bem este tempo, se cuidando e se prevenindo dessa doença. E eu trouxe aqui, né, mais um conteúdo de cidadania, continuando essa sequência sobre liberdade que estamos trabalhando. E agora nós vamos trabalhar ninguém mais, ninguém menos do que liberdade e cidadania. Essa relação de liberdade e cidadania a gente já consegue compreender desde os outros assuntos que a gente está trabalhando nessa disciplina, ética e cidadania. Então, é uma relação, não é uma relação nova, não vai ser algo difícil para que vocês possam compreender, só vai ser alguns novos conteúdos e alguns novos conceitos que vocês vão precisar aprender, que está muito na realidade de vocês, minha gente. Bora lá. A gente vai revisar o que é liberdade, que isso vocês já sabem de cor e salteado, né? A gente está trabalhando isso desde a nossa primeira aula. Liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a sua própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Aqui eu estou trazendo pequenos conceitos para que a gente possa introduzindo mais um conteúdo de liberdade e cidadania, porque a gente sabe que tem vários sentidos para a liberdade, a história da filosofia constrói vários sentidos da liberdade, a gente sabe muito bem disso. Liberdade é também um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão. A liberdade é classificada pela filosofia como a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade. Segundo a filosofia, a liberdade é o conjunto de direitos de cada indivíduo, seja ele considerado isoladamente ou em grupo, perante o governo do país em que reside. É o poder de qualquer cidadão tem de exercer a sua vontade dentro dos limites da lei. E aí que está a questão que eu vou adentrar com vocês hoje, que é como a liberdade, como o exercício da liberdade, como eu ser livre está dentro desse limite da lei. Será que a lei permite que eu seja livre? Será que a lei permite o exercício da minha liberdade? A gente já falou sobre isso, então eu acredito que vocês sabem que sim. Então a gente vai entender um pouco dessa relação entre liberdade e o exercício da cidadania. E o que é cidadania? A liberdade sempre será associada à cidadania. Por quê? Porque cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição. E a liberdade, e o que é liberdade, o conceito de liberdade, nos garante independência como ser humano e que cada indivíduo, isolado ou em grupo, tenha direito de exercer a sua vontade dentro dos limites da lei, tenha os seus direitos. Então, quando a gente analisa o que é cidadania, a gente percebe essa relação. Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição. Uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados e o respeito e o cumprimento de ambos constituem para uma sociedade mais equilibrada. Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações e lutar para que sejam colocados em prática. Exercer a cidadania é estar em pleno gozo das disposições constitucionais. Preparar o cidadão para o exercício da cidadania é um dos objetivos da educação de um país. O conceito de cidadania também está relacionado com o país onde a pessoa exerce seus direitos e deveres. Assim, a cidadania brasileira está relacionada com o indivíduo que está ligado aos direitos e deveres que estão definidos na Constituição. Ou seja, a cidadania brasileira, ela define como cidadania, define como exercício da cidadania
execução, o exercício dos direitos e dos deveres que estão ligados, que estão definidos pela Constituição. Mas possa ser que outros países tenham outros tipos de como se executa essa cidadania. E qual a importância da cidadania? Vocês estudam a cidadania desde o 6º ano do Fundamental. Vocês já se perguntaram qual a importância da cidadania? E não só por disciplina, mas sim por algo que vocês exercem todos os dias. A cidadania é importante em primeiro lugar no âmbito individual. Você, eu. Pois conhecendo seus direitos, o cidadão, nós, não se deixa subjugar e reage às injustiças sobre ele e sobre as pessoas ao seu redor. Depois, a ideia da cidadania vai do individual, do particular, para o coletivo, pois o indivíduo entende que seus atos têm impacto na coletividade, para o bem e para o mal. Se ele faz algo que seja bom para ele próprio, mas prejudica o bem comum da sua comunidade, ele não está sendo um bom cidadão. Quando ele pratica um ato de cidadania, por outro lado, essa ação transforma a comunidade em que ele vive, o que se reflete em benefícios para ele próprio e vai tornando esse ciclo cidadão, né? Esse ciclo de exercício de cidadania. Cidadania, direitos e deveres. Agora a gente vai compreender mais um pouquinho sobre essa questão. Enquanto o direito é algo para ser usufruído e o cidadão pode abrir mão dele, o dever é uma obrigação, embora haja casos em que essa obrigação pode ser dispensada, como por exemplo, o direito é algo que nós usufruímos. E vocês vão entender no próximo slide, esse aqui, os direitos do cidadão. E, por exemplo, o cidadão ele tem direito à saúde, educação, moradia, trabalho, previdência social, lazer e entre outros. Mas, por exemplo, tem pessoas que abrem mão do seu direito de saúde pública e têm um plano de saúde. Tem pessoas também que abrem mão da educação pública e vão para uma escola particular. É livre para escrever e dizer o que pensa, mas precisa assinar o que disse e escreveu. A liberdade, mais uma vez, entrelaçando com a cidadania. Todos são respeitados na sua fé, no seu pensamento, na sua ação na cidade. Mais uma vez, liberdade de expressão, liberdade religiosa. O cidadão é livre para praticar qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas a lei pode pedir estudo e diploma para isso. Só o autor de uma obra tem o direito de usá-la, publicá-la e tirar cópia, e esse direito passa para os seus herdeiros. Os bens de uma pessoa, quando ela morrer, passam para os seus herdeiros. Em tempo de paz, qualquer pessoa pode ir de cidade para outra, ficar ou sair do país, obedecendo a lei feita para isso. Esses são os direitos do cidadão. Agora vamos para os deveres. Votar para escolher os governantes, cumprir as leis, educar e proteger os seus semelhantes, proteger a natureza, proteger o patrimônio público e social do país. São os deveres. Vocês sabiam desses deveres do cidadão? Comentem comigo. Exemplo de cidadania. Você provavelmente exerce mais cidadania do que pensa. Exerce a cidadania mais do que você pensa. Além das questões que eu falei, por exemplo, tem o voto. Acredito que alguns de vocês têm 16 anos, mas não votam. E acredito que quem vota é os pais de vocês, as pessoas maiores de 18, mas vocês conhecem o voto. Já virou até clichê dizer que votar é exercer a cidadania. Como o sufrágio é ao mesmo tempo um direito para quem tem acima de 16 anos, é um dever para pessoas com 18 a 70 anos. É mesmo um ótimo exemplo. Lei da Ficha Limpa, vocês conhecem? A Lei da Ficha Limpa é um excelente exemplo de exercício de cidadania, pois foi originada de um projeto de lei de iniciativa popular. Lembra daquilo que eu falei antes, onde as ideias surgem
voltando aqui rapidinho para que vocês... Aqui, as ideias vai do individual e depois para o coletivo. E os atos têm impacto na sociedade e transformou a comunidade. Então, a lei aqui da ficha limpa que eu estou falando é um exemplo disso, que contou com em sua apresentação com cerca de 1,6 milhões de assinaturas. O mutirões de limpeza. Quando a entidade beneficente, associação de bairro, grupo de pessoas, qualquer, organiza um mutirão para limpar um local público, está zelando pela natureza e pelo patrimônio do país. Isso é um exemplo de cidadania. Socorrer uma vítima de um acidente. Vocês sabiam que sempre quando há um acidente de trânsito, as pessoas elas precisam ligar para um atendimento médico o mais rápido que possível, lógico também, porque senão a pessoa que foi acidentada ela está correndo risco de vida, mas também porque é um exercício da cidadania, é um dever. Aqui, ó, educar e proteger os seus semelhantes, é um dever proteger os seus semelhantes. Se você vê uma pessoa se acidentando, é seu dever ajudar no que for possível, seja chamando um serviço de atendimento médico ou prestando os primeiros socorros, caso você tenha conhecimento, né? Utilizar o sistema público de saúde. A Constituição Federal estabelece a saúde como um dos direitos sociais de todos os brasileiros. Utilizar o sistema público de saúde portanto, exercer esse direito. Olha aí, gente. Há vários exemplos aí de exercício da cidadania, não sei se vocês conheciam. Eu espero que sim, espero que isso seja só uma rememoração na mente de vocês, mas se não, é excelente trabalhar isso com vocês. Então a gente entende que a cidadania está em permanente construção. É um objetivo perseguido por aqueles que procuram liberdade. Então, quando eu estou construindo a cidadania, então quando eu estou exercitando a minha cidadania, eu estou procurando cada vez mais a liberdade. E não há como falar de um sem falar do outro. Eu não posso falar de cidadania, não posso querer exercitar a minha cidadania sem querer exercitar a minha liberdade. Mas eles procuram também, nós procuramos também mais liberdade, mais direitos, melhores garantias individuais e coletivas, porque realmente ainda há muito a se conquistar e ainda realmente, infelizmente, muito que conquistamos está sendo perdido. Infelizmente, minha gente, é bom a gente pensar nisso, para dar mais valor aos direitos que a gente tem e conquistar e lutar cada dia por eles. O que todos precisam ter em mente é que devemos ampliar nossa perspectiva, ver que podemos aumentar nosso bem-estar olhando ao redor. Cumprindo com seus deveres, respeitando os direitos dos demais, você cria uma corrente que resulta em uma sociedade melhor para se viver. Quando você, por exemplo, quando eu reclamo bastante com vocês, quando vocês jogam lixo dentro da sala de aula e deixam os lixos, ou muitas vezes debaixo da cadeira de vocês, eu reclamo sim. Por quê? Porque são esses atos individuais que geram a coletividade. Porque, por exemplo, algumas pessoas que não têm costume de fazer isso em casa, vê alguns alunos fazendo isso na sala e começam a fazer. Então, essa transformação foi negativa em sala de aula. Então a gente começa a transformar isso dentro de casa, transforma isso na sala de aula, para que a gente construa uma sala melhor para a gente viver, construa uma sala melhor para a gente dar aula, para a gente participar, porque a gente não vai ficar nessa de como é o nome daquele ditado que diz, a gente não vai ficar nessa de se tem quem limpe, eu vou sujar. Mas ninguém morre para poder garantir o salário do coveiro. Então, meu Deus. Então a gente vai fazer isso para poder dar certo, né? Vamos lá. A cidadania ainda tem a ver com a mentalidade de entender que as decisões tomadas no país também passam por você. As decisões tomadas
Mas, professor, eu só tenho 14 anos, professor, eu só tenho 15 anos, professor, eu só tenho 13 anos. Mas sim, gente, porque todas as decisões tomadas no país deveriam ser, né? Nem tanto, nem tanto está sendo, mas deveriam ser. Todas as decisões tomadas pensam em você, deveriam pensar em você, deveriam pensar na juventude, deveriam pensar na infância e deveriam pensar em como você futuramente vai exercitar os direitos. Quais direitos você terá para você exercitar quando você estiver maior idade? Pensem nisso. Ao contrário do que muitos pensam, o voto não é o único modo de ser cidadão e tentar mudar as coisas para melhor. Não é, minha gente, tem vários outros mecanismos. Comece localmente, vendo no que você pode colaborar para melhorar sua rua e seu bairro. Lógico que agora estamos nesse isolamento, né? Nessa quarentena, mas comece um pouco, perceba lugares no seu bairro que estão, por exemplo, eu sei que a realidade de bairros assim, periféricos, de bairros que não são considerados classe A no Recife, tem muita dificuldade de conseguir fazer essa quarentena, mas perceba, por exemplo, lugares perto do bairro de vocês que está faltando água, e isso já dificulta o quê? Manter a higiene. Isso faz a propagação do vírus por meio da fácil transmissão. Então, vocês podem fazer um post nas suas redes sociais, algum lugar que está tendo um cano quebrado, está vazando água, vocês podem fotografar, e isso também exercer a cidadania de vocês. Vocês podem fotografar, marcar as autoridades, se vocês podem pedir ao seu pai, se seu pai conhece o vereador do seu bairro. Então, e vocês também vão ajudar no exercício da cidadania. Isso certamente transformará a maneira como você enxerga seu país e os seus concidadãos e a maneira que você enxerga a sua atuação também. Você começa de ser aquela pessoa passiva e começa a se tornar cada vez mais um cidadão ativo na sua sociedade. É muito interessante a gente pensar nisso, não é não, minha gente? Principalmente nos tempos que estamos vivendo. Até a próxima aula. Fiquem em casa e se cuidem. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, porque eu gostei muito. O assunto está muito legal. E qualquer dúvida, me procurem. Vou passar uma atividade para vocês com esse assunto. Mandem ver, podem me mandar que eu vou corrigir. Tá bom? Tchauzinho!